Aliás, inscrevam-se lá no canal da Arino Senna. Tem outro canal muito bom também, canal de Marcos Valença. Obrigado, Robson Uba de Simões Filho. Bom, e já que o Robson deu essa deixa, vamos entrar no nosso debate de hoje. Que é sobre o Bahia ser ou não um time levanta defunto. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Frankel Lima, você que discorda com essa máxima disseminada, popularizada já no ambiente da torcida tricolor. Por que você acha que o Bahia não é um time que levanta defunto? Eu estava tentando buscar aqui todos os jogos para ser bem fiel com os dados com relação a isso, mas já que eu não consegui lembrar todos e também não consegui os dados, vou pegar só o último. Assim, se o Bahia de fato, o fato que o Bahia cedesse pontos para adversários que estão na parte de baixo da tabela, isso os motivasse para colocar eles em outra situação, numa situação melhor, a Chapecoense, por exemplo, na nossa sessão bem direta, ela não teria perdido o jogo imediato e não permaneceria na fase que ela está. É só para dar um exemplo disso. Mas aí é que tá, amigo. Sim. Aí é que tá. Por que é o Bahia que levanta o defunto? Porque na época que o Bahia pegou a Chapecoense estava na zona de rebaixamento, ganhou do Bahia, saiu. Não significa necessariamente que o time vai desmanchar, mas o Bahia faz a parte dele para levantar o defunto, ainda que o defunto morra na próxima rodada. E sabe qual é o caso mais emblemático? Sim. O Bahia pegou a Tombense na lanterninha do campeonato, perdeu para a Tombense. A Tombense, esse sim, esse levantou e não caiu mais. Qual foi a rodada? E tá lá na porta do G4. Bahia e Tombense foi na 9ª rodada. E desculpe estar fazendo isso, é porque de fato eu queria pegar para ser muito mais fiel com relação aos... Não, porque ficar perguntando isso é bem ruim, mas enfim, foi na... Nona rodada. Já tinha uma amostragem muito legal aí com relação a isso. Eu queria ter esses dados assim para de fato defender, mas eu tenho a sensação, nos números, eu tinha visto isso em algum lugar, de que o Bahia não necessariamente pega esses times e perde para todos eles dentro da zona de rebaixamento. Mas a pergunta é direta, levanta defunto? Sim, no momento que perde, talvez. Mas eu não sei se o Bahia perdeu todos os jogos para todos os adversários que pegou na parte de baixo da tabela. Perdeu para todos? Vamos lá, Marquinhos. Vamos por favor, pro recorte até mais recente. O Novo Horizontino, antes de encarar o Bahia, ele tinha perdido 4 e empataram 2. Então tinham 6 jogos que não vencia. Certo? Chapecoense estava na zona, com certeza. É um time com uma fase, sim. Chapecoense na mesma situação. Estava na zona de rebaixamento, Chapecoense nesse caso. O Tombense estava na zona de rebaixamento. Não, o Tombense era o último. O Tombense era o último. Não precisa ficar lembrando que era Se eu não me engano, o Tombense não tinha ganhado ainda. Foi a primeira vitória. Foi, exatamente. Sim, é verdade. Foi a primeira vitória. O Ituano não estava bem na competição. O recorte é pequeno, mas eram 5 rodadas. Sim. Como a gente estava falando que o Bahia estava bem no campeonato, neste momento, a gente esperava que o Bahia pudesse vencer. Aí você fala o seguinte, perdeu pro Vasco. O Vasco não tinha perdido pra ninguém, perdeu pro Novo Horizontino, até por sinal. Mas não tinha perdido pra ninguém. Sim. Mas confrontos com o Cruzeiro aqui, o Bahia venceu. O jogo contra o Grêmio, o Bahia conseguiu um resultado aceitável. O Grêmio é um time, um elenco forte que vai ganhar pontos e vai perder fora de casa e vai brigar sempre na parte de cima. O que me chama a atenção são esses pontos perdidos pelo Bahia e pela sequência que o Bahia vai ter. Ou seja, você concorda que o Bahia é um time levanta defunto? Sim, sim. Você mudou sua opinião, amigo? Não, eu gosto dos números, mas assim, é porque quando fala levantar defunto é como se o outro time fosse levantar voos, entende? Eu entendi quando você fala, não necessariamente isso, é quando o Bahia dá pontos para equipes que estão abaixo. Ok, concordo nesse ponto de vista sim. Então você mudou a opinião. Magrinho. O Bahia tem sido assim, né? Porque não necessariamente você, como as pessoas podem imaginar, levantar significa que o time que ganha do Bahia, vindo da zona de rebaixamento, ou tendo uma sequência de derrotas, que ele vá, depois dessa vitória diante do Bahia, ele vai melhorar sua posição no campeonato e não perder mais, ou pelo menos pontuar e não ficar mais na zona de rebaixamento. Mas não é isso, o Bahia funciona como quando esses adversários... Levanta defunto. É uma medicação, a medicação que o cara tá quase morrendo e o Bahia é esse remédio. Levanta. Agora, assim, se o defunto vai continuar, morto se vai alçar voos, aí não depende do Bahia, porque Só jogou 2 vezes. Né? Tem outros adversários que não são... Se o defunto fica vivo... porque tem outros adversários que não são tão generosos com os defuntos que o Bahia. Então, assim, eu concordo com o torcedor do Bahia. Eu acho que, de fato, o Bahia é um levanta defunto, sim. Agora, assim, eu acho que a gente tem que analisar o contexto. Por que o Bahia tem levantado os defuntos. Aí é outra questão. Nessa Série B. Eu acho que isso que é o mais importante, para evitar que isso aconteça sexta-feira contra o Vila Nova, que é um defunto, é um morto-vivo nesse momento no Campeonato Brasileiro, não à toa, está na lanterna. Então, vamos analisar. Né? Tem um jogo que, para mim, é exceção com essa regra, com esse modus operandi que eu vejo o Bahia executando contra os defuntos, que é o jogo contra a Tombense. Ali eu vi muito mais um problema de motivação do Bahia
do que de falta de organização tática para atacar. E essa falta de espírito, a presença daquilo que eu chamo de bundamolismo, ficou tão evidente que depois daquela partida, Marquinhos, você vai lembrar, o técnico Guto Ferreira, ele não inventou desculpa depois da atuação. E ele disse que o Bahia tinha deixado a desejar e fez uma cobrança direta aos jogadores. O Mugni também, um dos líderes do time, que estava voltando à equipe naquele momento, depois de um longo tempo de inatividade por lesão, ele também faz uma cobrança direta aos companheiros, dizendo que tinha faltado coragem. Nessa mesma semana, depois da Tombense, o Rodalega aparece também cobrando a atitude dos jogadores. Então, ali, contra a Tombense, foi uma pasmaceira total por falta de engajamento. Talvez o Bahia tenha entrado contra a Tombense, que estava sem vencer até então no campeonato, era o pior time, de saltinho alto, arrogante. O Bahia estava invicto ainda na Série B. Sim. Tinha com 25 segundos de jogo, 27, o Rildo pega uma bola dentro da pequena área, ele tenta chapar por cima do goleiro, erra o alvo, então achou que a qualquer momento poderia ganhar o jogo. E se lenhou, porque a Tombense fez um, poderia ter feito mais, certo? Agora, nos outros jogos, viu, Flanquel? Sim. Eu vi um padrão de comportamento que afundou o Bahia contra os defuntos. Uhum. E aí tem menos a ver com motivação. Nesses jogos, para mim, não faltou luta, não faltou empenho, faltou qualidade técnica, principalmente organização, sistemática tática para furar retrancas. Essas equipes jogaram contra o Bahia retrancadas. E com Guto Ferreira era notório o engessamento do Bahia contra equipes com essa postura. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Eu lembro até que a gente teve essa discussão antes do jogo contra o Ituano, né? Que o Ituano, por jogar em casa, você achava que ia jogar retrancado, eu achava que o Ituano vinha pra cima e você tinha razão. Então, a partir do momento que o Ituano acha aquele gol na bola parada e se retranca completamente, dá a bola pro Bahia, o Bahia não sabe o que fazer. Contra a Chapecoense, a mesma coisa, o mesmo roteiro. Contra o Novo Horizontino, igual. Então, o que é que o Bahia tem que fazer contra agora? Contra o Vasco também? Mas porque a gente tá falando dos defuntos apenas. A gente tá falando dos defuntos. Mas, de fato, contra o Vasco, que estava vivaço também, o Bahia teve esse problema. Então, o que é que o Anderson precisa fazer, né? Agora, é uma nova gestão, a gente tá cobrando o quê? Evolução. O Bahia trocou o treinador para melhorar. Sim. Então, o desafio do Anderson é justamente esse, mostrar diversidade, variação de jogo diante de um time que vai vir retrancado, o Vila Nova. E o Vila Nova não vai encarar o Bahia, apesar de estar lá na rabeira, de peito aberto, né? E eu acho que, nesse sentido, o segundo tempo contra o Grêmio mostra alguns caminhos, né? E também a construção dos gols, principalmente o primeiro gol lá contra o Brusco, o primeiro jogo do Anderson, né? Que é o seguinte, vai atacar pelos lados, os lados têm que estar um pouco mais povoados. Você não pode dar bola pro ponta, pro lateral e se vira aí, né? O Bahia não pode atacar de forma intuitiva, confiando apenas na individualidade dos seus jogadores, até porque a individualidade dos jogadores do Bahia, dos atacantes, não é essa maravilha toda. Né? Contra o Brusco isso aconteceu. O primeiro gol do Bahia sai de uma trama entre o André, o Mugni e o Daniel, pelo lado direito, né? Eu também gostei bastante aí, já vou remeter ao segundo tempo contra o Grêmio, do posicionamento mais adiantado do Patrick, né? Dando ali a liberdade para ele percorrer aquele corredor do lado direito. O Mugni não jogar tão afastado do Daniel, tão afastado do Patrick, afunilar um pouco mais, aparecer para dialogar com esses jogadores. Então, e outra, né? Melhorar a bola parada ofensiva. Bola parada ofensiva do Bahia é um Deus nos acuda, não leva perigo para ninguém, e agora aí o Anderson Moreira vai ter um tempo relativo aí de trabalho. A gente espera que o Bahia comece a ensaiar as jogadas para, enfim, furar essas retrancas. Porque a partir do momento que você consegue furar as retrancas, sim, você força que o time saia de lá de trás, consequentemente você acha mais espaço. O Bahia, como é um time melhor, a tendência será, ou seria, nesses outros jogos, né, você ter mais facilidade de construir o placar. Só que não foi aconteceu, porque contra o Ituano tomou o gol primeiro, o Ituano se retrancou, o Bahia não conseguiu furar a retranca, 0-0. E contra Chapecoense e Novo Horizontino, esse mesmo roteiro. Ô, Dadá, só para trazendo aqui nossa audiência qualificada, nosso grande amigo Mário Júnior, tá acompanhando a gente aqui. Boa, pouco! Fure ele, pai! Fure ele! E lá ele, viu? Entrou na discussão aqui e falou o seguinte: quando o Bahia pegou o Ituano estava na zona de rebaixamento. Quando pegou a Chapecoense estava na zona de rebaixamento. Velho. O Tombense estava na zona de rebaixamento. O Novo Horizontino era o primeiro fora da zona de rebaixamento. O único time que o Bahia perdeu na Série B que não estava ou na zona de rebaixamento ou o porteiro da zona de rebaixamento foi o Vasco. Por isso que essa estigma de então, assim, não é estigma, velho. Aí eu vou falar que nem Guto Ferreira quando falou, dizem que meu time não joga fora de casa, vocês estão sendo injustos. Não.
O rótulo quem construiu foi o seu trabalho. Sim. Foi uma deficiência do seu trabalho. Então, eu acho que o torcedor tá certo. O Bahia é sim o levantador de defunto dessa Série B. Agora, Flanquel não quer só que o Bahia seja levantador. Flanquel quer que o Bahia seja o ressuscitador de defunto. Aí, Flanquel, É você uma tá tarefa querendo mais demais. difícil. Eu não quero nada, eu fiz uma interpretação literal da Ó, pergunta. você quer demais do potencial espiritualista Pois é. desse time do Bahia, velho.